Maravilhoso nós podemos notar como a graça de Deus está presente em todos os lugares. Isso pode ser dito pelo simples fato de que se não fosse a graça de Deus trazendo harmonia para todas as coisas e em todos os lugares, é bem provável que nós viveríamos em um grande caos por causa do pecado. Então nós podemos dizer que vemos a graça de Deus, pinceladas, esboços, a graça de Deus em todos os lugares. E eu vejo no desenvolvimento da tecnologia uma grande porção da graça de Deus, porque por ela tem sido possível vislumbrar quem é este grande Deus. Você pode ver em algumas áreas, como você olha os cientistas, aqueles que mexem na área de astronomia, quanto os avanços na tecnologia estão fazendo diferença, principalmente para que essas pessoas possam ver essa graça. Cada vez mais eles avançam nesta empreitada de descobrir o universo, de saber o que tem mais, onde estão outros planetas, como se formam ou como se destroem galáxias e planetas, e cada vez mais que eles avançam nessas descobertas, eles conseguem apenas deslumbrar da graça de Deus. Então Deus permite, com sua graça, que isso avance, para que possam então cada vez mais descobrir aquilo que Deus mesmo criou. Nós vemos na ciência quanto que os pesquisadores têm encontrado hoje descobertas, quantas descobertas para doenças que antes nem mesmo nome tinham. E hoje já foram então feitos tratamentos para que as pessoas que têm essas doenças possam ser curadas. É graça de Deus. É a graça de Deus permitindo então o avanço de tudo para a harmonia, para nós vivermos cada vez de forma melhor, para podermos entender que em tudo aquilo que nós estamos fazendo está o nosso Senhor conosco. Mas ainda no simples, em objetos, no desenvolvimento de objetos, eu posso observar a graça de Deus. Alguns que são feitos para conforto, alguns que são feitos para nos auxiliar na vida cotidiana. Então, em um certo vídeo, um garoto estava na sua sala de aula, ele estava então junto com os colegas, com os professores, e esse garoto ele recebe um objeto, ele recebe um presente, um simples óculos que tem a capacidade de transformar a visão deste menino. A maneira como ele enxerga o mundo é transformada a partir daquele momento. Esse garoto então possuía daltonismo, o que impede a pessoa de distinguir certas cores. E o vídeo mostra o momento em que aquele garoto, na hora que ele coloca esses óculos, e eles perguntam para ele: você está vendo as cores? A resposta dele é apenas um balançar de cabeças. Ele tira os seus óculos e ele começa a chorar. Ele não consegue se controlar naquele momento perante aquilo que ele está vendo agora, que eu chamo de graça. Ele está desfrutando de uma porção da graça de Deus para que ele possa viver cada vez de forma melhor. E eu entendo que a graça de Deus, quando ela nos alcança, quando ela modifica a nossa vida, ela traz esse tipo de impacto, que às vezes não é expresso nem mesmo pelas palavras. É interessante de nós pensarmos em um simples óculos, um avanço da tecnologia, que nos ajuda a falar sobre a fé. Porque nem todas as pessoas possuem a facilidade de então ver as cores que a fé é capaz de nos proporcionar de ver. Então poderíamos nos questionar como é possível ver aquele que nos salvou e descansar em sua verdade. Se não for através dos óculos certos, das lentes corretas, não somos capazes de vislumbrar isso com os nossos próprios olhos. Porque não entendendo como as cores funcionam, quais existem e quais não existem, muitas pessoas são impedidas
de então vivenciar, de deslumbrar-se em meio àquilo que a fé está proporcionando para muitos de nós. Então nós vemos as Escrituras nos ensinar como é que Jesus age para alterar esta realidade na visão das pessoas. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 36, para nós encontrarmos essa resposta. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 ao versículo 36. Eu vou fazer a leitura dos versículos pares e eu peço à igreja que leiam juntos, por favor, os versículos ímpares até o versículo 36. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor, nesta outra porção da Tua Palavra que lemos, que o Senhor nos dê sabedoria. Clamamos que o Senhor ilumine as nossas mentes para compreendermos a verdade que o Senhor irá falar ao nosso coração. Peço a Ti, ó Deus, que direcione os nossos pensamentos, que o Senhor direcione, ó Deus, para entendermos o que o Senhor, ó Deus, está nos levando a compreender. É necessário nós mudarmos a vida de cada um de nós. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por termos liberdade para ler a Tua Palavra e saber que o Senhor está presente conosco, nos instruindo através deste momento de leitura e também de exposição da Tua Palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, nós podemos olhar as Escrituras e dizer que a visão clara, ela não era uma vantagem para todos. Os discípulos caminhavam com Jesus
Ao longo de todo o ministério você pode observar isso. E em diversos momentos os textos nos mostram que eles não tinham clareza do que eles estavam vivendo. Eles não tinham clareza do que Jesus estava dizendo. Eles não tinham clareza do que estava prestes a acontecer entre eles, nem mesmo com o próprio Mestre. Quando eles então entram em Jerusalém para a festa da Páscoa, como você observa na narrativa do capítulo de número 12, você vê então o Senhor Jesus entrar naquele lugar montado em um jumentinho, conforme havia então descrito o profeta Zacarias no capítulo 9 de seu livro. O Senhor então havia dito que isso iria acontecer. E apesar desta cena, o texto vai mostrar para nós que os discípulos, visualizando Jesus naquela atitude, com aquelas pessoas que o recebem, a multidão que vai ao encontro de Jesus, eles ainda não são capazes de entender por que ele está fazendo aquilo. Não são capazes de entender de forma clara qual é a missão de Jesus, até que ela se cumpra. Mas essa realidade, ela não é uma realidade própria aos discípulos. Quando você observa o Antigo Testamento, você vê então que em toda a revelação do Antigo Testamento, nós encontramos algumas imagens nas quais Paulo vai chamar então de sombras. Ou seja, aqueles então que viveram no tempo de Israel, quando estavam atravessando o Egito, quando viveram o tempo dos reis, o tempo então do exílio, eles visualizaram algumas imagens daquilo que Deus iria ainda fazer, mas nada era muito claro. A visão que eles tinham sobre a verdade, sobre a redenção, sobre as promessas do Senhor, elas ainda eram um pouco turvas, assim como na linguagem de Paulo, comparadas às sombras. Sombras de algo que então haveria de acontecer. Isso nos mostra então como o Senhor nos revelou o seu caráter gracioso desde sempre. Através então dos momentos onde ele estava em contato com o seu povo, ele foi se revelando, mostrando a sua vontade, para que essa clareza pudesse vir então aos olhos de todos aqueles que passassem a crer nele. Então, ao longo de todas as Escrituras, sejam os discípulos, sejam multidão de judeus, gentios, ou quaisquer que estivessem então recebendo a palavra do Senhor, a visão, ela era semelhante. Todos impedidos de ver as cores pelos óculos da fé, até que o Senhor propusesse a eles um desafio e eles então vivessem submissos à sua palavra. O texto vai nos mostrar então muitas pessoas procurando Jesus. A multidão, como nós já vemos em outros momentos, estão perto de Jesus. Mas é interessante que nesse contexto de João capítulo 12, muitos estão atrás de Jesus para vê-lo, para ouvir sobre os seus ensinos, mas também, como o texto vai mostrar, para ver Lázaro. Eles queriam ver aquele que ressuscitou. Eles queriam visualizar este poder de Deus manifesto então através do que acontece com Lázaro. Então a curiosidade de muitos era presente. Ver Jesus, saber se o que falam dele é realmente verdade, ver Lázaro para entender se o que ele está vivendo, se é ele mesmo, se realmente aconteceu esta ressurreição. Curiosos estavam perto de Jesus. E assim, neste momento, neste decorrer de ir para um lugar, para o outro, o texto traz para nós, de forma específica, alguns gregos. Alguns gregos que então estão indo para a festa da Páscoa. E eles se dirigem a Filipe. E Filipe a André. E André ao próprio Jesus. O desejo deles nesse momento era de ver o Senhor. Eles querem ver Jesus Cristo. Mas as Escrituras nos ensinam que há um grande impedimento para que eles possam ver Cristo Jesus. E este impedimento está localizado no mais íntimo do ser de cada um deles, ou de qualquer um que estava entre aquela multidão, que também surge mais à frente
no texto. Jesus, em certo momento, diz para eles: quem ama a sua vida, perde-a. Uma afirmação que, quando eles ouvem, em primeiro instante, parece-se algo muito estranho. Porque, se não for aos olhos da fé, uma afirmação como esta faz com que você fique confuso. Como é que eu devo deixar de amar a vida? Como é que eu devo, então, passar a odiar a vida? Então, veja, são expressões que Jesus começa a trazer para essas pessoas, para que elas possam entender como elas podem vê-lo de forma clara. Mas, ainda assim, ele diz, no decorrer desta conversa: da mesma forma que o príncipe será expulso para que este mundo seja julgado. Outra afirmação que gere uma dúvida. Pode gerar uma dúvida naqueles que estão ali ouvindo. Porque eles ouvem uma voz que eles dizem ser parecido como um trovão, e Jesus então traz esta afirmação para eles em seguida: o príncipe será expulso para vir julgamento sobre este mundo. Quem ouve essas palavras, e se não tiver, portanto, as lentes certas, pode ouvi-las e achar que este que está dizendo não tem lógica alguma em suas afirmações. Mas ainda Jesus traz uma terceira afirmação: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. A multidão que está ouvindo Jesus nesse momento, ela não é capaz de compreender com toda a clareza a verdade que está sendo exposta neste diálogo. As palavras de Jesus, quando elas chegam para qualquer multidão, elas soam como confusas, duvidosas, sem lógica. Não há raciocínio naquilo que Jesus diz para aqueles que ainda não receberam os óculos da fé para poderem interpretá-la da maneira correta. Alguns, inclusive, vão dizer que essas palavras não passam de loucura. Loucura porque a multidão não compreende a verdade do Senhor. Mas o que é que este diálogo, então, pode auxiliar no encontro que os gregos querem ter com o Senhor Jesus? Veja que as falas, elas estão todas relacionadas ao momento do ministério de Jesus, ao momento em que ele está vivendo, ao momento que está prestes a chegar no ápice, no instante mais doloroso, para que a missão de Jesus, então, ela possa ser cumprida. Momento, então, que é necessário para todo aquele que considera a sua própria vida acima de qualquer outra. As pessoas, então, que olham para si e se colocam como superiores, elas precisavam dessas falas de Jesus. Elas precisavam deste momento que Jesus estava vivendo e aquilo que está ainda para vir, ao longo de como a narrativa vai trazer para nós. Jesus fala sobre idolatria. A idolatria, ela está enraizada no coração humano desde que eles aprenderam a terceirizar a culpa. Idolatram a si mesmos, porque nunca foram eles que fizeram. Sempre existe alguém para nós, então, colocarmos como errados no nosso lugar. Acusar os outros, acusar o pecado dos outros, se torna muito mais fácil e muito mais prazeroso a partir do momento, então, que Adão e Eva pecam e a comunhão com o Senhor, ela é quebrada. Procurar, inclusive, uma forma de oprimir outras pessoas, porque essas pessoas estão recebendo maior atenção, mais destaque, porque elas estão conquistando algo na sua vida, é muito mais prazeroso para esses corações. Corações que pensam mais em si mesmos do que os outros. Eles desejam oprimir, é mais fácil oprimir, é mais fácil e mais prazeroso para todas estas pessoas. Inclusive, e talvez mais difícil de ouvir, mas desejar a morte de alguém que testemunha uma grande transformação em sua vida
é um caminho talvez mais fácil para você poder vencer os obstáculos. É melhor que ela saia do seu caminho de uma vez por todas, para que você possa então aparecer, para que você possa então vencer. São pensamentos difíceis de nós reconhecermos, aceitarmos, até ouvirmos eles, mas são pensamentos presentes entre aqueles que estão juntos a Jesus, presentes junto à multidão, junto aos fariseus, junto a todos então que estão caminhando com os discípulos. Pois você pode observar que a acusação, a opressão, quando eles veem Maria desperdiçando na visão deles todo aquele bálsamo aos pés de Jesus, como a narrativa nos mostra. Uma tentativa de oprimir aquela que está naquele momento demonstrando a sua devoção ao seu mestre. Jesus, por seu destaque entre as multidões, ele também é visto como inimigo. É mais fácil então nós tentarmos tirar a sua vida. Ou mesmo a Lázaro, como a narrativa nos conta no capítulo de número 11 do Evangelho de João, que ao ver que Lázaro estava testemunhando de um grande milagre na sua própria vida, eles também passam a desejar a sua morte. O que é que esses desejos todos têm em comum? Eles brotam do mesmo tipo de coração. Um coração que revela uma idolatria por si mesmos. Amam tanto a si, são deslumbrados por si mesmos, que atravessam qualquer caminho para conquistar a sua vontade, para satisfazer a sua carne, para que eles possam encontrar descanso e os holofotes então possam vir sobre eles mesmos. É o exaltar o seu ego. Nós vemos então que o ser humano, em diversos momentos, ele deixa de olhar para si mesmo, para suas falhas, para tentar encontrar as dos outros, para que ele seja sempre então superior. Por isso Jesus, ao longo de todo esse discurso, ele diz que o julgamento virá. O julgamento é necessário. O julgamento, portanto, tem data e horário marcado pelo Senhor. A voz que emerge do céu, naquele momento de diálogo, ela não vai ressaltar apenas certos momentos, como nós vemos, que este é aquele que veio para cumprir a missão, a filiação de Jesus Cristo, mas veio para confirmar a sua missão, preciosa missão, que promulga também juízo sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que querem permanecer na idolatria, aqueles que querem permanecer com os seus desejos pecaminosos, guardados, enraizados dentro dos seus corações. Um julgamento, como Jesus vem dizer ainda no texto, é iminente. Aqueles que então vivem nas trevas, longe da luz, não sabem para onde andam. Essas são as palavras de Jesus a todos aqueles que guardam no seu coração esses desejos. E por mais que tentem ocultá-lo dos outros, não ocultam do Todo-Poderoso. Então a minha pergunta para você diante disto é: a quem você deseja ver todos os dias? Com quem você quer se encontrar todos os dias? Com quem você quer se relacionar em todos os dias? Basta você notar com as suas ações, suas decisões, seus pensamentos, quem é o primeiro que está neles. Quantas vezes você é o centro de tudo aquilo que você mesmo está fazendo, de tudo aquilo que você pensa e de tudo aquilo que você está decidindo. Porque veja então que o diálogo auxilia a compreender como podemos ver a Jesus. O texto começa mostrando então esse desejo dos gregos que procuram Filipe, que comunica a André, que comunica a Jesus, e de repente Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado. Jesus começa a descrever neste diálogo como as pessoas podem vê-lo, como elas podem se relacionar com ele. E é interessante então que a primeira coisa que Jesus diz é sobre um grão de trigo. Ele diz: pois se o grão de trigo não morrer, fica ele só.
mas se morrer produz muito fruto. Jesus se revela neste momento a toda a multidão, inclusive aos gregos, aos discípulos e a todos aqueles que ouvem quem ele é e qual é a sua missão. É necessário que ele venha morrer para que muitos frutos sejam gerados. Os frutos que surgirão daqueles que vão seguir os seus passos. Frutos aos quais ele vai dizer que vão vir até ele. Ele está falando então da igreja, ele está falando do seu povo, o fruto do seu sacrifício. Aqueles que puderam então passar a crer no Senhor, passaram a se relacionar com Deus a partir deste momento. Porque veja, quando Jesus está orientando a essas pessoas que estão ouvindo a odiar a sua própria vida, em nenhum momento ele está trazendo uma expressão de autodepreciação. Jesus está nesse momento levando as pessoas a entender sobre a preferência que eles têm quanto à sua vida. O que é mais importante? Qual é a prioridade que essas pessoas têm quando ouvem, então, veem Jesus caminhar entre elas? O que está em primeiro lugar nesses corações? Bajular a si mesmo, engrandecer a si mesmo, ou não? Porque os corações que não procuram engrandecer a si mesmo, eles têm então uma grande chance de revelar uma preferência a outro, inclusive ao próprio Deus, dentro dos seus corações. Jesus então revela que a morte é o caminho para que ele continue sendo glorificado e honrado. Jesus então, como a voz que vem dos céus, o Pai que se mostra mais uma vez no seu ministério, diz que ele já havia sido glorificado e seria ainda mais. Jesus então entende e explica para os demais que a sua glorificação já acontece no ministério quando ele realiza milagres, ele realiza os seus sinais. Ele revela às pessoas quem ele é. Ele revela às pessoas o seu poder. Ele é exaltado. Ele recebe louvor daquelas multidões que passam a crer nele. Mas ele será ainda mais glorificado. E este algo mais que estava ainda para acontecer é o dia em que ele vai se levantar da terra, como o texto então está trazendo para nós. O dia então que o próprio Filho do Homem, que veio para salvar, morre e ressuscita dentre os mortos. O Senhor Jesus está mostrando neste momento que o julgamento virá sobre aqueles que não confiarem na sua morte e ressurreição. Jesus Cristo havia dito então que esse dia viria, mas que ele não permaneceria mesmo assim com eles. A luz, o próprio Cristo, que veio para dissipar as trevas de uma vez por todas, permaneceu pouco tempo com os seus discípulos. Por isso, em forma humana, Jesus encarnou neste mundo e se revelou como a luz do mundo. Aquele que veio então para nos mostrar o caminho para a eternidade. Os gregos, toda a multidão de judeus, ou todos aqueles que ouvem as palavras de Jesus, agora possuem conhecimento suficiente para ver, conhecimento suficiente para se encontrar, conhecimento suficiente para se relacionar com o próprio Jesus. Porque Jesus, com a sua morte, ele produz vida. Aqueles que viviam em trevas, agora podem desfrutar da maravilhosa luz através de Cristo Jesus. E é interessante nós olharmos as Escrituras, como algumas passagens, elas nos mostram exatamente aquilo que os gregos estavam tentando viver. Jó, ao longo de toda a sua vida, ele sabia da existência do Senhor, mas com as tribulações que Deus permitiu ele viver, ele chega então no final do livro para dizer que ele conhecia de ouvir falar, mas que a partir daquele momento em sua vida, agora ele podia ver ao Senhor com os seus próprios olhos. É claro que nós não estamos falando aqui de uma visualização material
Porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus ele é Espírito, e nós estamos falando de Jó no Antigo Testamento, onde Jesus Cristo ainda não havia encarnado. Ele está expressando então a clareza que ele passa a ter sobre a verdade. A clareza que Jó passa a ter sobre quem é Deus e como ele agora pode se relacionar com este Deus. É um caminho possível. O caminho do relacionamento com Deus é possível quando a verdade do Senhor é exposta diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele então, questionando a maneira como eles estavam se comportando, ele diz: quem é que fascinou a vós outros? Vocês que tiveram expostos diante dos olhos de vocês o Cristo crucificado. Quando Paulo utiliza essa expressão, expostos aos olhos de vocês, ele está dizendo que quando a verdade foi revelada a eles, eles tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo crucificado. Isto não traz necessariamente algo literal, porque eles não viveram no mesmo tempo, ao ponto de ver Jesus pendurado no madeiro, acompanhar todas aquelas cenas da narrativa. Não, ele está dizendo sobre a clareza que eles passaram a ter sobre o que Jesus Cristo fez a partir da exposição da verdade. Porque a verdade expõe diante dos nossos olhos o único caminho para nós obtermos salvação, para nós obtermos um relacionamento com o nosso Deus. A esperança que nós todos temos quando olhamos as Escrituras do Antigo Testamento de vitória, ela já veio. A esperança de vitória, ela veio em forma humana, em Cristo Jesus. Por isso a promessa de Gênesis 3,15, ela se cumpriu. A esperança da redenção, ela já não é mais para você uma expectativa, mas ela já é realidade. E este mesmo Deus que trouxe a vitória àqueles que creem, voltará para colocar fim em todo o sofrimento que nós então temos por causa do pecado. Como é então que Jesus age para alterar a realidade daqueles que estão impedidos de ver as belas cores da vida que o Senhor então nos confere? Jesus morre. Jesus morre para produzir vida. Portanto, o que ele ensina nesta passagem é que quando o pecado é abandonado, existe espaço para a reconciliação com o Criador. Estes não vão mais procurar fugir da presença do Senhor, nem se cobrir perante a face de Deus pela vergonha de sua nudez. Muito pelo contrário, eles almejarão o dia em que vão poder estar face a face perante o Criador e desfrutar de plena comunhão com Ele para todo sempre, sem qualquer acusação de sua própria consciência, pois não haverá mais culpa, não haverá mais falhas, não haverá mais deslizes na eternidade. A eternidade, então, é o caminho da vida que Jesus oferece para a multidão, para todos aqueles que desejam vê-lo de forma clara, que desejam se relacionar com Ele todos os dias. Porque é isso que o Senhor promete, quando Ele diz que haverá restauração para aqueles que pecaram. O relacionamento com Deus, portanto, é esta constante entrega que nós podemos desfrutar por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Um vislumbre da graça que nós podemos viver todos os dias, mas que na eternidade será ainda melhor. Aqueles então que já são capazes de ver as cores que os óculos da fé proporcionam, esses são capazes hoje de descansar, de entender que há paz entre eles e o Criador. E por isso caminham, mesmo em meio aos sofrimentos da vida,
com os olhos fixos na eternidade. Eles não tiram as lentes, porque eles não querem mais tirar. Eles querem continuar vendo o mundo com essas cores todas que o Senhor proporcionou a eles. Minha pergunta a você, então, é: onde é que os seus olhos estão focados? O que é que você deseja ver? Ou quem você deseja ver em toda a sua vida? Todos os dias, com quem você quer se relacionar? Onde está a sua esperança? Para que Cristo seja o seu alvo, portanto, a palavra do Senhor nos ensina que é preciso reconhecer as falhas. Se existe algum tipo de idolatria no nosso coração, se nós amamos a nós mesmos, não conseguimos viver em adoração ao Senhor. Não há comunhão com o Senhor quando há pecado. É preciso reconhecimento das nossas falhas. É preciso, portanto, também submeter-se à morte pela cruz de Cristo Jesus. A morte diária para nós mesmos. Seguirmos a Cristo Jesus, os seus passos, deixando, portanto, a nossa vontade de lado para servir ao nosso Senhor. É preciso, portanto, também crer no Filho do Homem. O seu sacrifício foi suficiente para pagar por todas as nossas culpas, aquelas que você já cometeu e aquelas que você ainda vai cometer. O sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar por todas as suas culpas e trazer perdão sobre as nossas vidas. Que o Senhor, portanto, nos conceda a fé para nós podermos vislumbrar com os próprios olhos o nosso Deus diariamente. Nos relacionarmos com Ele de forma íntima e pessoal, para podermos encontrar o descanso e a paz que Cristo Jesus conquistou a todos nós. Peço a você que feche os seus olhos neste momento para nós orarmos ao Senhor. E você que tem desfrutado desta visão clara sobre quem é Cristo Jesus, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor para descansar, para viver em paz, sabendo do cuidado de Deus sobre você. E se você em algum momento procurou a esperança, procurou o caminho para poder se relacionar com Cristo, se relacionar com o Senhor e ainda não estabeleceu este relacionamento, que esta noite os seus olhos sejam abertos, que o Senhor possa, portanto, permitir a você, pela fé, receber o vislumbre da graça e enxergar a maravilha da salvação em Cristo Jesus. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós nos colocamos perante o Senhor com o coração cheio de gratidão. Nós somos gratos a Deus porque sabemos que nós precisamos do Senhor para poder desfrutar deste relacionamento, para poder viver esse descanso prometido por meio de Jesus, para poder desfrutar da paz com o nosso Criador. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que existe um caminho. O caminho foi aberto por Cristo. O caminho pela fé é possível a todo aquele que se submete ao sacrifício de Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que Cristo nos confere o perdão pelo seu sacrifício. E agradecemos por tamanha misericórdia, por tamanho amor que o Senhor demonstrou por nós naquele sacrifício. E pedimos ao Senhor que fortaleça a todos nós com fé, com intrepidez e coragem, para podermos viver o relacionamento contigo, cada vez com mais profundidade, todos os dias de nossas vidas. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.